A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à rubrica A Vida Continua. O mês que passou, o mês de setembro, ficou conhecido de alguns anos para cá como o Setembro Amarelo. Porquê? Com este objetivo de ser um mês de consciencialização da prevenção do suicídio. Hoje vamos falar no suicídio, que se está a tornar muito preocupante nas faixas etárias mais novas, na infância e na adolescência. Vamos falar então deste aspecto na ótica da visão espírita. Retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, com a temática o suicídio e a loucura, diz o seguinte: para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Nós temos que começar, caros amigos e ouvintes, a retirar do baú dos tabus este tema tão importante nos tempos atuais. É preciso termos cada vez mais informações e os mídia são excelentes veículos para transmitirmos esta questão. No início abafava-se muito este tema, mas hoje em dia é preciso que se fale e que se fale cada vez mais para que mais informados possamos prevenir. E fiquem sabendo que a maior parte deles, dos suicídios, podem ser prevenidos. Crianças e adolescentes em número expressivo buscam no suicídio a fuga que lhes parece mais viável aos dissabores e dificuldades que surgem de suas experiências na matéria. O assunto é de importância vital para a análise e reflexão de todos nós. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, isto dados de 2000, no mundo inteiro o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 19 anos e em vários países ele fica como primeira ou segunda causa de morte entre miúdos e meninos e meninas nesta mesma faixa etária. É muito triste ver que estes espíritos envolvidos em tantas frustrações que decorrem de conflitos íntimos e de uma educação mal administrada por parte dos pais ou por serem alguns portadores de desequilíbrios emocionais que não foram atendidos de forma adequada na infância, levando-os a uma atitude tão drástica. O espírito de nome Manuel Filomeno de Miranda aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio, como o caso da angústia, da insegurança, dos fenómenos psicossociais e económicos, das enfermidades que nos crucificam de certa forma, o sentimento de desamparo e de perda, todos com sede na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais, para sobrepô-los às contingências transitórias desses que propelem ao ato extremo. E este trágico ato assume gravidade e constrangimentos maiores quando crianças que ainda não dispõem do discernimento optam pela aberrante decisão. Como avaliar o deslocado gesto de seres tão jovens sob a visão espírita? Que causas estimulam estes espíritos ainda imaturos a buscarem no gesto derradeiro a superação dos problemas que os alucinam? Mesmo considerando o grande número de suicidas que renascem com as impressões da ação cometida em vidas passadas, é necessária uma análise mais acurada sobre as razões que os impelem a cometer novas transgressões às leis divinas, agravando ainda mais a sua situação espiritual. Analisaremos inicialmente os suicídios que têm por causa a obsessão.
Elucida-nos o espírito Adolfo Menezes que espíritos perversos influenciam nós que estamos no corpo carnal, sugestionando-os a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Apesar disso, sucumbem, uma vez que deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental cujo acesso permitiram. Esses suicídios, levados a efeito por influências obsessivas, apresentam certa parcela de atenuantes para as vítimas e graves responsabilidades para os que os motivaram, respondendo esses algozes perante a justiça divina pela crueldade cometida contra os seus adversários. Intriga-nos, caros amigos ouvintes, sem dúvida que esta situação possa ocorrer com crianças e jovens. A análise feita pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, a resposta dada pelos espíritos superiores à questão 199, a linha A, no Livro dos Espíritos, esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador: Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de nenhuma influência que pode ter sido a educação. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor, para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão, conclui Allan Kardec, na mesma nota, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo então por efeito da sua inferioridade. Essas crianças geralmente manifestam comportamentos desequilibrados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais, em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. Outra senhora espírita, escritora, de seu nome Sueli Caldas Schubert, ao referir-se ao problema da obsessão na infância, traz da sua experiência interessantes depoimentos sobre crianças que tentaram o suicídio. Um desses casos foi destacado como gravíssimo. Conta-nos a autora que certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Um dia atirou-se na piscina, num outro atirou-se do alto do telhado, da varanda de sua casa. Depois quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la constantemente, dia e noite. O seu comportamento de repente tornou-se estranho, maltratando especialmente a sua mãe, a quem dirigia palavras de baixo teor, que os pais nunca imaginaram ser do conhecimento da criança. Os pais desta criança buscaram ajuda na doutrina espírita e, a partir das reuniões de desobsessão realizadas em seu benefício, foi possível diagnosticar espiritualmente as causas do seu estado atual. A oração, a imposição das mãos, que nós chamamos o passe, e a água fluidificada, usados na terapêutica espiritual, melhoraram sensivelmente o problema obsessivo, e outras crianças que apresentavam sintomas semelhantes foram amparadas igualmente. Sueli Caldas Schubert chama a atenção para a importância das aulas da evangelização espírita, quando os pequeninos seres são extremamente ajudados pelos ensinamentos ministrados, oferecidos por meio das luzes do esclarecimento espírita cristão de que tanto carecem. E nós sabemos isso. Quantas crianças e jovens desconhecem Jesus, desconhecem o aspecto espiritual do ser. Além das orientações que recebemos,
da profilaxia espírita, é imprescindível procurarmos o auxílio de psicólogos, de médicos, de educadores e outros que orientem na utilização de mecanismos preventivos para o reajuste destas mesmas crianças. É, além disso, importante ressaltar, todavia, que ao tratarmos de suicídio não podemos apenas nos referir às obsessões que influenciam grandemente essas almas torturadas, mas devemos levar em conta o rol de dificuldades que esses espíritos trazem consigo, impulsionando-os a cometer desatinos de toda a sorte, em prejuízo próprio, não lhes permitindo viver de forma mais tranquila e segura. Aos pais cabe a tarefa maior de ampará-los, dispensando-lhes muito amor, a fim de que se sintam amados e possam superar esses estados de sofrimento, choques e dores que necessitam ser atenuados por meio da educação na prática de exercícios moralizadores até que consigam transformar as suas disposições mentais na busca do rumo feliz que tanto anelam. Ao conhecermos os fatores causais dos sofrimentos que nos atingem, passamos a aceitar com resignação e responsabilidade as provas indispensáveis para evoluirmos. Por isso, aceitar filhos difíceis é reagir de forma positiva, envolvendo-os em vibrações de ternura, anulando-lhes as impressões negativas, dialogando constantemente com eles, no uso da palavra envolta em emoção afetuosa e franca, e transmitindo-lhes a confiança de que haverão de se livrar dos problemas íntimos que os oprimem, confiando em Jesus e nos benfeitores espirituais. A criança, caros amigos e ouvintes, a criança, se evangelizada desde cedo, desde novinha, tem noção exata do que significa o amparo desses amigos do além-túmulo. O problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência, quando quase sempre não se recebeu ajuda na fase infantil. O espírito Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. E essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, facultando a fuga hedionda da existência carnal. Eu vou repetir esta parte. Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. E essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, facultando a fuga hedionda da existência carnal. Há que se considerar também o suicídio indireto, quando o adolescente, vivendo em clima de lutas acerbas e não tendo recebido uma base familiar de orientação segura, desgasta as suas forças morais e emocionais, enredando-se no jogo das paixões, principalmente no sexo em uso excessivo, na ingestão de bebidas alcoólicas, do fumo nocivo e das drogas, resultando nas reações comportamentais rebeldes e agressivas, que causarão sobrecargas destrutivas no conjunto do ser, desequilibrando as suas condições física e mental. O panorama traçado até aqui mostra que o suicídio de crianças e jovens é constantemente desafiado pelas circunstâncias, muitas vezes imprevisíveis, que surgem dentro do próprio lar. Amigos, o lar deve ser a escola de real educação, sem o caráter autoritário e impositivo que torne as relações entre pais e filhos obsessivas e desgastantes, mas com a preocupação sincera de se estabelecer entre eles
uma amizade verdadeira que lhes permita encontrar a resistência espiritual de que precisam para enfrentar as vicissitudes e os desafios decorrentes de frustrações e de conflitos íntimos surgidos especialmente dos relacionamentos interpessoais nem sempre vividos de forma favorável. A educação que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é a única que realmente resolve o problema do ser. Educação que deve preparar o indivíduo para a vida como realmente ela é, destacando sempre a bênção da reencarnação, que permite lutar pelas mais nobres aspirações e reconhecendo com gratidão os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o espírito. Importa, pois, primeiramente que a criança e o adolescente tenham uma visão correta sobre a realidade e o futuro do ser, traçando para si valores éticos e cristãos que constituem a verdadeira vida e que os fará esperar pela concretização de realizações que os estimulem ao progresso. Caros amigos e ouvintes, a missão do Espiritismo é educar para salvar. Tenhamos nós a certeza desta revelação, pois enquanto esse facto não penetrar nas nossas mentes e corações, não saberemos acolher com compreensão essas almas infelizes e doentes, necessitadas de infinito amor. Quanto a isso, reflitamos sobre a sábia lição de Jesus, que diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ou seja, Jesus dizia que grande é a responsabilidade daquele que sabe e que esconde o que sabe. Nós, quanto mais conhecemos, temos o dever, a obrigação de esclarecer os outros. Esclarecer. Mesmo que não acreditem na imortalidade, nós dizemos: mas, amigos, deem a vós mesmos a dúvida, deem a vós mesmos esta capacidade de duvidarem. Não ponham de parte logo, não neguem que a imortalidade seja uma realidade. Deem a vós próprios o benefício da dúvida. Nós vamos continuar no próximo sábado nesta temática que é extremamente importante e que tem que ser cada vez mais falada, mais divulgada, para que possamos estar mais atentos aos sinais, à linguagem não verbal de que muitos transmitem, e muitos falam sem ser pelos lábios, falam muito pelos comportamentos, falam muito pelos olhares, e nós, adultos, muitas vezes ligados às máquinas das tecnologias, às redes sociais, muitas vezes sem pachorra para os ouvirmos, nós somos corresponsáveis por muito do que acontece, não só no caso de suicídio, mas por muito que acontece no mundo. Se nós sabemos que esclareçamos, que ponhamos mais em prática os nossos direitos, os nossos deveres cívicos, para tudo o que acontece na sociedade, que sejamos membros cada vez mais ativos para que o mundo seja aquilo que gostaríamos que fosse. Mas a mudança só se dá dentro de cada um de nós. A mudança nunca vem de fora para dentro. Não fiquemos à espera que as coisas melhorem, que caiam do céu. Somos nós que temos que dar o primeiro passo em direção à nossa felicidade. Não gostaria de me despedir de vós, caros amigos e ouvintes, sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, para meditarmos durante esta semana.
Diz assim: há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca trevas, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda a parte. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Marcamos o encontro para o próximo sábado, onde iremos dar continuação a este tema tão profundo, mas que tem que ser cada vez mais debatido, mais esclarecido em toda a parte, que é o de suicídio, em especial neste que se está a agravar nas fases da infância e da adolescência. Deixo-vos aqui um grande abraço do Pedro Silva para todos vós. Desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio, de fé, de muita fé. Fiquem em paz e até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.